Em 1990, eu tenho 37 anos, sou de 84, eu ganhei um time de botão. Era comum os meninos jogarem time de botão naquela época com calochas de relógio. Eu tinha um time de botão de calocha de relógio. Só que quando eu ganhei um time de botão colorido com o logotipo do Palmeiras. E vale salientar que a nossa TV naquela época ela era preto e branco. Você não conseguia distinguir qual era a cor das equipes. Muito dificilmente você conseguia distinguir. É um saudosismo falar isso para um flamenguista, mas é fato que na década de 90 passava-se muito jogo do Flamengo, né? Até porque o Flamengo estava no auge, o Flamengo foi campeão brasileiro. O futebol carioca tinha muito destaque. Tinha muito destaque, né? Eu estava essa semana eu acho que ele está na escuta, Dr. Rosenberg Miranda, Dr. Rosenberg, grande vascaíno, ele lembra disso daí também, que teve essa influência, né? Da televisão. Então eu ganhei esse time de botão. O time de botão era verde e tinha lá o nome Palmeiras, né? E meu pai, ele me levou muito cedo pro Rumeirão. O caso era verde. O Palmeiras também era totalmente verde. O uniforme do Palmeiras, Xenofonte, Tiaguinho e Tony Souza, ele só veio mudar em 93, quando a Parmalat assumiu o Palmeiras, mas até 90, os anos 90, 92, o uniforme do Palmeiras era totalmente verde, era muito parecido com o do Icasa e com o do Guarani de Campinas. Então eu assisti um jogo do Palmeiras e comecei, muito pouco, né, porque era mais a Globo que transmitia. Em 1993 foi quando a Parmalat assumiu o Palmeiras, né, e eu tenho alguns amigos do consulado italiano que os pais do consulado, um dos consulados do Palmeiras hoje da mídia, que os pais são italianos. Quando a Parmalat assumiu o Palmeiras em 93, ela exigiu que o uniforme do Palmeiras fosse mudado e fosse mudado também o escudo do Palmeiras. Ao invés de ser só aquele P com verde, passasse a ser mais destacado e o uniforme teria que ter listras verticais. Então teve muitos palmeirenses da época que não aceitaram. E aí a Globo começou, a Bandeirante, TVC começaram a passar jogos do Palmeiras. Foi quando o Palmeiras contratou Edmundo, jogadores que passaram aqui no Icasa, como o Daniel Frasson, Frasson jogou Palmeiras, um grande volante. E aí eu comecei a ver Palmeiras, né? O animal, Edmundo, o animal. Quando meu pai comprou aquela tela, que eu acho que... Eu não sei se todos aqui têm a idade que eu tenho. Quando meu pai comprou aquelas telas, porque as pessoas que tinham TV preto e branco, eles adaptavam uma tela colorida assim, cara. Frente. E aí eu comecei a ver que o Palmeiras era um verde diferenciado, mas muito parecido com o do Icasa. E aí eu comecei a ter uma empatia, né? Gostar daquele Palmeiras. Cara, é aquele 12 de julho, cara. Aliás, foi 11, né? O jogo começou à noite, mas a comemoração foi até 12. Aquele 12 de julho de 1993, cara, a gente tinha perdido o jogo pro Corinthians. E Viola fez aquela provocação. E a gente, 17 anos na fila, né? Quer dizer, eu torci por um time que não tinha título, cara. Eu comecei a gostar de uma equipe, que é de São Paulo, que não tinha título de expressão. Palmeiras tinha sido campeão na última academia, 17 anos atrás. Que tinha como artilheiro, e tinha até como hoje, dos brasileiros, Mirandinha, né? E aí ficava aquela coisa, vira e mexe, fazia um flashzinho, o cearense Mirandinha tá jogando no Palmeiras. Mas o Palmeiras até então, pra gente, que é nordestino, era desconhecido demais. Olha a aproximação. Torcer pro Palmeiras, porque o Palmeiras é verde da cor do Icasa. Aí veio o segundo jogo. Aí o Palmeiras é campeão paulista. Aí o Palmeiras é campeão brasileiro. Aí o Palmeiras é campeão Rio-São Paulo. Aí vem em 1994, o Palmeiras é campeão novamente paulista e novamente é campeão brasileiro. Então assim, cara, um garoto de 7 anos que via futebol com um time de botão e passar a ter aquele apreço, aquele gosto pelo um clube de futebol lá do Sul, isso vai começando a mexer com você. Aí veio o 95, aí veio aquele rolo compressor de 96, né? Aquele time era demais, aquele time com Djalminha, Luizão, que a gente só perdeu um jogo pro Guarani, um gol de Fumagalli, que quando eu morei em Fortaleza, que eu tive a oportunidade de falar com o Fumagalli, eu ia apertar a mão dele e dizer assim, cara, tu foi o único cara que venceu a gente em 96. Aí veio 97, não foi campeão, né? Perdemos aquelas duas finais, foi duas finais pro Vasco, né? 2 empates. O Campeonato Brasileiro ainda era mata-mata, mas mesmo assim, ainda aquela expectativa. 98 foi onde começou tudo, né? O Palmeiras foi
campeão em 98 da Copa do Brasil, e no mesmo ano ele foi campeão de um torneio que era como se fosse um pré-vestibular para uma Libertadores. Ali onde o Luiz Felipe Scolari, ele começou a formar um time, porque a Mercosul daquela época, ele não era uma Libertadores, mas era uma pré, porque você enfrentava times da Argentina, enfrentava times do Uruguai, e em 99 foi tudo, cara. Eu me emociono quando eu vejo os jogos da final, porque eu não assisti, eu não tive pulso para assistir a final da Libertadores. Tu não aguentou assistir? Não aguentei. Mas a gente foi campeão. Aí vieram anos, vieram o rebaixamento, vieram 2 rebaixamentos, na verdade. Como hoje. Cara, o meu time hoje está numa final de Libertadores, mas há 6 anos atrás, a gente estava lutando na última rodada do Brasileiro, em 2014, para não ser rebaixado. A gente empatou em casa e dependia do jogo do Santos. O Santos venceu o Vitória. Então, olha a amplitude que isso tem, né? Esse dia eu estou falando com a galera do consulado lá de São Paulo. A gente agradece muito ao presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, porque, cara, o que ele fez com o Palmeiras nesses 6 anos, cara. 6 anos atrás você está lutando na última rodada para não ser rebaixado, e hoje você está na sua 2ª participação de Libertadores, 2 finais de Libertadores, 2 Copas do Brasil, né? Já ganhou uma Libertadores, foram 2 Copas do Brasil. O Palmeiras é o que é hoje. Minha história com o Palmeiras, cara, ela é muito curiosa, porque o tempo que eu morei em Fortaleza, eu pedi para assistir um jogo Palmeiras e Fortaleza, foi um sábado, porque tinha a votação do referendo da arma, e eu não consegui assistir esse jogo. Aí o Palmeiras foi rebaixado, eu não consegui assistir o jogo lá em Sobral. E aí, Palmeiras foi jogar em Teresina com o Flamengo do Piauí, um gol de Diego Souza no final. Esse sim eu consegui. Roberlão, você é juazeirense? Sou. 37 anos. Nasci em Juazeiro do Norte. Palmeiras veio jogar em Juazeiro. Aí você vai dizer assim, você não foi para esse jogo? Cara, eu tava com o ingresso na mão para assistir esse jogo. Palmeiras e Casa e Palmeiras. Ingresso na minha mão. No final de semana, minha esposa perde o que seria nosso primeiro filho. Eu não tive ânimo para ir para esse jogo, cara. Claro. Eu não tive ânimo. Então, assim, minha história com o Palmeiras é muito grande.